Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai dar continuidade à nossa exploração aqui das Chaves da Torre, um RPG de realismo mágico sobre esquecimento e abandono da editora Caleidoscópio, que a gente está explorando aqui, pensando as coisas mais interessantes da lore e do sistema para dar uma ideia geral para vocês de qual é a pegada do jogo, beleza? Quem está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva das Chaves da Torre para você acompanhar tudo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre esse jogo. Então se inscreve aí, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo e vambora! Hoje a gente vai comentar esse capítulo aqui que fala dos pesadelos urbanos, que são alguns dos inimigos, né, dos antagonistas que você pode encontrar aqui nas Chaves da Torre, né, nesse RPG, nesse cenário. Então, basicamente, os pesadelos urbanos, eles são predadores de sentimentos, tá? Eu vou ler um trechinho para vocês aqui, depois eu vou comentar. Olha só. Os predadores ocultos da raça humana. Parasitas urbanos consumindo pessoas como danos colaterais de uma guerra secreta cotidiana, ingerindo-as a cada clique do mouse ou toque na tela, a cada gole na bebida adocicada que esconde o veneno, a cada tanque de combustível consumido, a cada compra compulsiva para sentir parte de algo inexistente. São os vampiros se alimentando do seu sangue nas madrugadas, e as celebridades que fazem adolescentes serem corrompidos pela bulimia. O bicho-papão amedrontado embaixo da cama ou na sala de estar, praticando violência doméstica. Ou seja, de uma forma geral, esses pesadelos urbanos, eles vão se alimentar de sentimentos negativos. Só que para isso eles vão precisar gerar esses sentimentos, né? Então, eles são, tipo assim, se você vê coisas que você percebe na sociedade atual, sei lá, o consumismo extremo, a violência doméstica, como ele coloca aqui, e outras mazelas, elas existem. Mas quem tem uma visão expandida como os esquecidos, quem consegue enxergar o algo a mais, percebe que isso não é uma coisa assim tão espontânea. Ela pode ser potencializada justamente pelos pesadelos urbanos, porque eles sobrevivem a partir disso. Eles buscam as emoções corrompidas, né? O livro segue adiante, fala de alguma coisa nesse sentido, dizendo que os próprios pesadelos, eles são essas emoções pervertidas e se alimentam delas, e são feitos dela. Ou seja, é como se tudo aquilo de maligno, ou de potencialmente danoso, ou de pervertido que existe, desse origem a esses pesadelos, e a partir daí, esses pesadelos, até por uma questão de sobrevivência, precisam consumir cada vez mais dessas emoções. E por isso eles passam a agir para potencializar essas situações danosas. O livro vai seguir e vai apresentar um questionamento aqui. Eles seriam agentes da torre, os pesadelos urbanos? Você pode pensar de cara, sim, claro, né, eles não são os antagonistas, os inimigos do cenário. Mas é o seguinte, olha só, o livro deixa isso na dúvida, colocando o seguinte tempero. Se ninguém sabe exatamente o que a torre é e o que a torre quer e por que ela faz isso ou aquilo, por que ela age desta ou daquela maneira, como é que você pode afirmar que os pesadelos urbanos são agentes da torre, ou são crias da torre, ou estão sob algum efeito de comando da torre ou alguma coisa assim? Uma pista em relação a isso é que eles podem agir livremente sem sofrer os efeitos do oblívio, do esquecimento. Ou seja, por algum motivo, esse poder, né, da torre, do oblívio, não afeta os pesadelos. Mas isso não significa, por si só, que eles são agentes da torre. Então, mais um ganchinho aí, mais um temperinho para você colocar no seu jogo, se você quiser explorar essas questões do cenário. Uma outra informação interessante que o livro deixa aqui pra gente é o seguinte: os pesadelos, eles possuem agentes subalternos, tá? Então, só para você entender em termos de hierarquia, o pesadelo urbano, ele vai ser aquele grande inimigo, vai ser o boss da fase, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ele, em tese, pelo que eu entendi aqui, ele não vai ser aquele inimigo, aquele antagonista que você vai entrar em confronto direto ali na batalha ou alguma coisa assim. Não, ele é o inimigo a ser derrotado naquela escala de coisas. Então ele vai ter ali por baixo uma rede de apoio, vamos colocar assim. Ele vai ter ali subalternos, ele vai ter os minions, ele vai ter os capangas, etc e tal, que vão de fato talvez representar a linha de frente que os personagens vão interagir até conseguir chegar naquele inimigo final, né? Vamos chamar assim. Então, só para dar uma ideia e uma dimensão do poder e da importância dos pesadelos urbanos no cenário, tá? Então, pense neles como um chefão ou um inimigo relevante a ser derrotado, que pode ser o objetivo de uma longa campanha, e talvez você de fato nem consiga derrotá-lo definitivamente. Seguindo aqui adiante, o livro vai trazer uma outra seção aqui chamada Parasitas da Metrópole, que é justamente também, olha essa imagem bacana aqui também, deixa eu mostrar logo para vocês, bem legal. Só para dar aquela ideia também,
do modus operandi dos pesadelos urbanos. Eles agem de fato como parasitas, tá? Porque eles precisam do alimento constante, como eu comentei antes, né? Das emoções corrompidas, e eles vão caçar aqueles que estão abandonados, aqueles que estão mais frágeis, tá? Em tese, eles vivem para se alimentar. Esse é o objetivo principal deles, até por uma questão de sobrevivência. Mas, por isso que eu digo que eles podem ser um vilão, um antagonista muito mais interessante se você explorar esse outro lado. Eles, apesar de viverem para se alimentar, eles também podem passar a exercer alguma influência numa determinada área ali da metrópole, né, da grande metrópole, e também participar de jogos de poder. Claro, da maneira como eu vejo, tudo que eles fizerem, até mesmo essa questão da influência, dos jogos de poder, deve ter como objetivo final garantir uma fonte de alimento para eles, ou alguma coisa assim, ou derrotar um inimigo que possa permitir que eles aumentem a área de influência e passem a ter mais alimento. Eu vejo como essas coisas sempre relacionadas. Mas o que eu quero dizer aqui, segundo eu entendi do livro, é que não necessariamente ele vai ser aquela besta descontrolada que quer apenas se alimentar. Não, ele pode ser capaz de apresentar um desafio muito mais interessante e multifacetado do que um mero combate. E eu acho que é isso que você tem que ter em mente na hora de colocar um pesadelo urbano na sua história. E aqui, para a gente ir encaminhando para o final do vídeo, tem uma pequena discussão aqui sobre aquilo que eu comentei. Será que é possível derrotar definitivamente um pesadelo urbano? Ou como se faz para enfrentar alguma coisa assim? Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, olha só. Se partirmos da premissa de que um pesadelo surge da corrupção sombria de um esquecido, existe forma de acabar com essa criatura? A resposta é afirmativa. Se podemos, mesmo com muita dificuldade, regredir a corrupção, a possibilidade da transformação ser irremediável é pequena. E quanto aos outros casos de surgimento de pesadelo? Ou seja, ele dá aqui, o Alex Matemático, ele dá aqui uma primeira possibilidade. A gente comentou já um pouquinho sobre a questão da corrupção, né? Como os personagens e talvez outras criaturas vão perdendo a sua própria essência. Os personagens, às vezes, um local e tal, vai sofrendo esses efeitos da corrupção. Então ele abre uma brecha aqui para dizer que se é possível reverter, ainda que com muita dificuldade, a questão da corrupção, e os pesadelos, em tese, surgem a partir dessa corrupção, deve existir uma maneira de derrotá-los. Mas o fato é que o gancho que ele deixa aqui, a corrupção é apenas uma das fontes de origem dos pesadelos. Então, e os que não surgiram a partir da corrupção? Podem ser derrotados definitivamente? E por fim, a gente tem aqui as palavras do Grimalkin, né, o gato mestre, que diz o seguinte: garras e dentes sempre foram a nossa resposta para dar cabo deles. Há também outros meios, mais criativos e menos ortodoxos. Mas isso é um segredo que você terá que descobrir sozinha. Ou seja, me parece, pelo que eu estou entendendo até agora, que os pesadelos urbanos são aquele tipo de inimigo bastante complexo. Eu não sei se na parte das regras, já estamos razoavelmente próximos de terminar essa primeira parte do livro, né, que fala do cenário da lore, para entrar nas regras. Eu não sei se lá a gente vai ver alguma coisa mais detalhada sobre os pesadelos, mas eu acredito que eles sejam inimigos bastante poderosos e talvez que requeiram diferentes táticas para serem derrotados, ainda que provisoriamente. E provavelmente não vai ser na porrada que você vai derrotar esses inimigos. Para a gente fechar esse capítulo, aquela já conhecida perguntinha no final. Então temos aqui como o pesadelo se alimenta de você. E aqui ele vai dar os exemplos associando a algumas emoções, né, que são possíveis de servirem de alimento para os pesadelos. Então aqui, só para passar rapidinho, a gente vai ter aqui alienação, dependência, culpa, cobiça, fome e nojo. Eu vou ler aqui 2 exemplos para vocês, só para dar uma ideia de como você pode colocar isso no jogo, né? Como é que você pode evocar esse tipo de sentimento que alimenta os pesadelos urbanos. Então a gente tem aqui o primeiro exemplo. A professora sabia e não fazia nada. Sequer me deixava levar o assunto ao diretor. Eu tinha medo de contar para os meus pais o ocorrido, como eu era excluída, deixada de lado. Nunca quis o que eles queriam, e suas palavras só me faziam ter cada vez mais certeza. Então aqui o sentimento evocado é a alienação. Um outro exemplo. Vivo em condições precárias e subhumanas. Como, em uma cidade desse tamanho, não tem ninguém para fazer algo a respeito? De vez em quando, há caridade, mas ninguém quer ou consegue resolver o problema de verdade. Mesmo quem nos ajuda ainda tem um olhar de repulsa. Eu sei, estou sujo e fedendo. Nojo. Ou seja, você pode, a partir desses exemplos, pensar em várias outras situações nessa pegada aqui de emoções pervertidas, né, de sentimentos deturpados, talvez, e criar um pesadelo que se alimente deles. Mas lembre sempre de fazer um inimigo digno e multifacetado. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa viagem pelo universo das Chaves da Torre.
Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike. Comentários, sempre importante para a gente continuar trocando ideias e eu saber o que vocês estão achando aqui do conteúdo. Quem quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? A gente se encontra nas próximas resenhas.